Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu me chamo Francisco Borba, sou coordenador do Núcleo Fé e Cultura da PUC de São Paulo. Trabalhei durante muitos anos como ecologista, pesquisador, professor em ecologia e estou aqui para conversar um pouquinho mais com vocês sobre o tema dessa campanha da fraternidade, que é a Igreja colaborando na defesa dos biomas brasileiros. Você já se perguntou alguma vez, será que tem alguma coisa a ver com a ecologia e a religião? Na verdade, ecologia e religião têm muito a ver. Porque religião é religar, ligar todas as coisas entre si. E a ecologia é aquela ciência que estuda todas as coisas integradas. Por isso, de todas as ciências, a ecologia é provavelmente aquela que tem mais a ver com a intuição de fundo que criou a religião. As religiões, qualquer uma, reveladas, não reveladas, nasceram porque o homem percebeu que existia uma ligação maior entre tudo, que ele estava ligado ou deveria se ligar a algo maior do que ele. E a ecologia, como ciência, nasce quando os cientistas percebem que tudo está interligado e tem que ser estudado interligado, não pode ser estudado como uma coisa separada. E o mais interessante é que a ecologia começou, por incrível que pareça, com uma intuição religiosa e cristã. As pessoas não sabem disso, mas no século XVIII, houve um grande naturalista chamado Linneu, que foi o grande responsável pela classificação dos animais e das plantas que nós usamos até hoje. Pois bem, Linneu era um homem muito religioso, filho de um pastor luterano, e ele começou a se perguntar, mas que coisa estranha, eu estou dividindo os animais e as plantas em gavetinhas, famílias, gêneros, espécies, mas Deus fez tudo junto, não fez as coisas separadas como eu estou classificando. Tem alguma coisa no mundo que eu não estou entendendo. E ele começou a se perguntar isso e ele chegou a uma conclusão. Deus criou todas as criaturas tão diferentes e juntas para que umas pudessem ajudar as outras a sobreviver. As presas ajudam os predadores a se alimentar, mas os predadores também ajudam a população de presas a não ficar excessivamente numerosa e comer todo o alimento que teriam. Então ele começa a pensar que existe uma economia da natureza onde as criaturas se ajudam mutuamente, mesmo que a gente tenha uma impressão que elas estão se destruindo. Essa intuição é uma consequência da percepção que ele tem da bondade de Deus no mundo. E é essa percepção que vai evoluir como pensamento científico até chegar no famoso equilíbrio ecológico que hoje a gente tanto fala. E essa questão do equilíbrio ecológico vem bem para a gente conversar quando falamos de biomas brasileiros, porque os biomas brasileiros são biomas muito frágeis. O que significa isso? São biomas tropicais, muito complexos, muito ricos, mas que facilmente podem ser degradados, destruídos pelo ser humano. Vocês podem pensar, uma floresta tão rica como a floresta amazônica, ela depende de tantas interações entre as espécies que é muito mais fácil o homem criar um dano muito grande com uma besteira qualquer. Qualquer coisa que nós façamos pode causar consequências muito piores para nós, nos ecossistemas tropicais como os ecossistemas brasileiros, do que causaria, por exemplo, numa região temperada, como acontece lá na Europa. Por isso que, por exemplo, grandes fazendas e grandes plantações extensas na Europa, nos Estados Unidos,
tem um impacto ambiental muito menor do que tem nos nossos ecossistemas tropicais. E a gente vai ver aqui que muitas grandes plantações acabam destruindo o próprio ecossistema que permitiram que o homem utilizasse esses locais para plantação. Por isso, a gente tem que perceber que esse equilíbrio da natureza, esse equilíbrio que Deus fez, que é um sinal do amor dele por nós, como nós dissemos já num outro vídeo anterior, essa natureza harmônica tem que ser conservada, tem que ser bem trabalhada, tratada com cuidado no Brasil. E que se nós não fizermos isso, nós é que vamos pagar, ou nossos filhos mais do que nós, que vamos pagar as consequências. Porque os ecossistemas frágeis brasileiros, se não são bem cuidados, se não são bem trabalhados, se destroem e ficam cada vez mais pobres e cada vez mais áridos para o próprio ser humano. É mais interessante, até do aspecto econômico, cuidar bem dos ecossistemas brasileiros, tratar os ecossistemas segundo a sua vocação natural. Cada ecossistema tem uma vocação e nós temos que aprender a respeitar essa vocação para tirar dos ecossistemas tudo aquilo que Deus queria deles e assim mesmo permitir que eles cresçam e sejam um sinal de Deus para nós e para os nossos filhos.